Olá, boa noite, Brasil! Que delícia, que alegria estar com vocês aqui. Mais um Sensacional começando. E olha só, gente, hoje o programa está simplesmente demais. Nós vamos falar sobre autoestima. Você aceita o seu corpo, as qualidades, os defeitos, do jeitinho que é? Já já nós vamos falar sobre isso. Agora, eu vou bater um papo, gente, com um galã. Olha só, vocês vão gostar aí em casa, hein? Ele já fez várias novelas na Globo, ele deu vida a vários personagens importantes e hoje está aqui para bater um papo com a gente. Vem pra cá esse galã maravilhoso, Rafael Cardoso! Seja muito bem-vindo! Tudo bem, querido? Tudo bem? Que lindo você! Mais bonito pessoalmente! Seja muito bem-vindo, por favor, sente-se. Nossa, que delícia estar aqui com você aqui hoje. Tem muita coisa para conversar com você hoje, viu, mocinho? Sempre temos, né? Não é? E aí, tá tudo certo? Maravilhoso. Você é gaúcho? Toma muito chimarrão, tchê? Cara, agora tenho parado um pouco de tomar. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro não faz frio o suficiente para tomar chimarrão mas direto, eu né? tomo chimarrão e eu moro aqui em São Paulo e também Mas faz São Paulo calor. é mais fresco. Lá eu não tomo tanto, não. Mas quando eu tô no Rio Grande do Sul, eu tomo mais. E como que foi a sua infância, assim? Você era aquele menino, assim, de estar na rua? Era bom na escola? Como que era o Rafael? Me conta. Então, eu sempre fui, eu acredito que a nossa geração, né? Foi a última, assim, que viveu isso da rua de verdade, né? Hoje a rua se encontra, assim, nos condomínios. Hoje a molecada de condomínio Que é se muito encontra, mais né? da rua do que o pessoal da rua de verdade, Da rua de né? verdade mesmo, aquela coisa, Antigamente, né? gente, eu vivi isso, de estar na rua direto brincando de polícia ladrão, esconde-esconde, pega-pega. Eu ainda consegui viver isso. Conseguiu viver isso. E na escola, como que era na escola? Você era da turma do fundão, da frente, gostava de estudar, tirava boas notas? Cara, eu sempre tirei boas notas, né? Assim, meio que eu não sabia, né? Eu estudava muito pouco, mas tirava muito boas notas. Depois vim descobrir agora, tem um ano e pouco que eu tenho superdotação e tal. E eu estudava em colégio público, então pra mim eu ficava meio desinteressado, na verdade, né? Rafael, é o seguinte, tem várias frases aqui que você, no decorrer da sua vida, você falou. E aí eu queria debater essas frases com você pra gente conversar, pode ser? Estamos aí pra isso. Então, ó, eu vou começar pela essa frase aqui. Cadê? Vamos colocar no telão? Olha só. Minha memória apagou as memórias que tinha com ela, assim eu tenho 3, 4 memórias mais fortes. Que é sobre sua mãe. Você perdeu sua mãe muito cedo, né? Com quantos anos você tinha? Eu perdi a minha mãe, eu tinha 11 anos. E eu acho que é uma jovem. defesa, justamente, né, do organismo, de ter apagado. Eu tenho poucas memórias dela, realmente, assim. Depois com terapia, tudo, né? Até mesmo as imersões com ayahuasca, assim, frequentando o centro, né? Conseguindo aprofundar um pouco mais, eu consegui ter um pouco mais de lembranças, ou até mesmo, eu não sei se eram lembranças ou eu criei novas, né? Olha só. Existe isso também, né? Sim. Mas o estresse pós-traumático, quando a gente não interessa a idade, né? Mas principalmente nas crianças, dá esse apagão. É muito comum. Eu imagino, né? Porque ela teve câncer, né? E Teve em 51 câncer dias ela parece câncer de pâncreas, assim, você vê o mais... mais tomara que isso agressivo, esteja né? acabando, né? Oi? foi muito agressivo, assim. Muito agressivo, Até pra muito. você ver, assim, a sua mãe, a partida dela muito rápido. Justamente, quando ficou sabendo ela tá doente, ela morreu. Mas eu lembro que foi muito sofrido o entorno. Tenho, assim, a lembrança de todo o entorno, né? Da preocupação familiar, da gente não ter o sofrimento de estar convivendo com as partes ruins de uma hemodiálise, da parte mais dolorosa da quimioterapia, né, que foi muito intensiva e tal, a retirada do câncer, a cirurgia e tal, a gente conviveu pouco. A gente foi meio blindado, né, pela família comum, né? E eu tenho de quando ela ia morrer, né, na verdade, assim, eu acho que ela já tinha morrido, tava só o corpo ali na hemodiálise, assim, que eu tenho essa lembrança da última vez que eu vi ela no hospital. Nossa, eu imagino, deve ter sido pra você muito traumatizante, né, de ver a sua mãe Foi, não tem como não ser, né? Eu fiquei, acredito que até foi 14 anos, por aí, sim, sem conseguir chorar. Mais tarde, Mas né, que depois de você usou adulto já. ayahuasca, né? Não usou? Sim, pra sim. poder até fazer uma regressão, pra poder entender. Não, eu tomo ayahuasca ainda, eu frequento o Templo Samarraim, do Cacá, como índios lá, ainda frequento, a gente consagra, né? Faz consagração da medicina. Enfim, acredito que a espiritualidade está muito ligada com a nossa memória também, né? Bom, vamos na próxima frase. Coloca no telão. Não tinha grana para pagar a escola de teatro. Que história é essa, Rafael? Era um sonho ser ator? Como que era?
Foi a primeira profissão que você pensou de imediato ou não? O que você pensava antes de ser ator? Então, eu joguei futebol no Grêmio, né, durante 8 anos. Ah, você jogou no Grêmio? Grêmio, que legal. Inter, futsal. Mas foi profissional, no assim? Não, categoria de base. Ah, sim. E aí eu queria ser jogador de futebol, né? E aí depois eu acabei machucando o tornozelo, fiquei em casa e já tava naquela época de começar a sair, a garotada, beber um negocinho, pegar as menininhas e tal. E aí o treino foi ficando de lado, eu tava machucado, já fiquei por casa, falei, quer saber, acho que eu não vou voltar. E aí eu fui receber um cachê na agência com a minha irmã, a enteada do meu pai, ela é modelo fotográfica, foi receber um cachê. Aí o Booker lá falou assim, vamos fazer umas fotos aí, cara. Eu falei, meu irmão, fazer foto. Falou que você levava jeito pra ser modelo? Não, ele queria fazer foto. E eu, preconceituoso naquela época, né? Fazer foto. Esse viado que é, né? Nossa senhora, quem vai ser isso aí? Achou que tava passando uma cantadinha em você, Rafael? E aí, enfim, aí eu sei, pô, não, né? O que vai ser disso aí? Aí eu não quis primeiro, aí depois fui lá, fiz as fotos. Na outra semana eu já tava fazendo comercial da MPM. E aí eu vi que os principais comerciais, os que pagavam melhor, eram os comerciais da galera do teatro que pegava, que sabia que tinha falar fala ali, que tinha que ter uma dúvida. Eu não sabia falar pra câmera, né? Eu falei, quer saber, eu vou fazer esse tal de teatro aí, pra ver como é que é. E aí não tinha grana? Não tinha. E como que você foi fazer o teatro? Eu instalava porteiro eletrônico, portão automático com meu pai. E aí você trabalhava com seu pai nisso? Sim. Aí eu instalei um alarme lá, porteiro eletrônico, portão automático. Tudo que tinha assim, a gente resolve. Aí eu troquei pelo curso e comecei lá. E aí a sua família, por exemplo, aceitou numa boa quando você falou assim, vou ser ator, vou trabalhar com comercial, vou trabalhar com modelo, vou fazer isso, meu job vai ser isso? Então, aí o pai, né, falei que ia fazer teatro, o pai falou assim, tá, beleza, mas tem que estudar, né? Tá bom, meu pai, vou estudar teatro, vou fazer... Tá. Não, mas tem que fazer uma faculdade, cara. Aí eu fui fazer engenharia ambiental. Só comecei, aí já fui chamado para fazer escola de atores lá no Rio, né, na Globo. E como que foi essa transição do Rio Grande do Sul e para o Rio de Janeiro fazer a oficina de atores na Globo? Na verdade foi... Cara, nem pensei, falei, é isso que eu quero, vamos embora, vamos, né, seja o que Deus quiser. E você foi morar com quem? Com amigos? Com quem que você foi morar no Rio? Fui morar com o pessoal da oficina de atores mesmo. Você foi dividir apartamento? Fui. Assim. Era uma pensão, né? E na verdade eu era o responsável pela cozinha, aí que começou. Eu fiquei, como eu não tinha dinheiro para pagar a pensão lá, né? Muitas vezes o aluguel, eu falei, não, deixa a cozinha para mim. A cozinha, a limpeza é comigo. E aí eu não precisava gastar com aluguel já era alguma coisa. E assim, e quando você estava ali fazendo, né, estudando, tal, e quando o pessoal lá da oficina falou assim, olha, você vai fazer uma participação numa novela, já chegou o seu momento agora, como que foi para você? A gente começou, na verdade, lá na oficina a fazer umas pequenas participações na Minha Nada Mole Vida, A Diarista. Eu ia voltar para Porto Alegre depois dessas participações, né? Acabou a oficina. Eu falei, aí não fiquei em nenhum produto. Aí eu falei, vou voltar para Porto Alegre. Quando eu voltei, aí fiz Minha Nada Mole Vida, que foi Minha Nada Mole Vida. Como é que é o nome, caramba? É muita novela. Pé na porta? É o Pé na Porta. Pé na Porta. É o Pé na Porta. Tá estudada isso aí. Pé na Porta. Aí eu fiz o Pé na Porta em Porto Alegre. Aí foi um sucesso lá, né? Regional, assim. Mas foi um sucesso. Aí voltei com Beleza Pura. A outra Nossa, essa aqui tem até um palavrão, hein? Sobre a novela Vida da Gente. Eu com o na mão... né? Meu primeiro protagonista. Você ficou com na mão. Não tinha como não ficar, né? Primeiro protagonista, e aí, Jaime. Como que foi, assim, esse convite? O Jaime, na verdade, foi fazer teste com a Fernandinha Vasconcelos. Ela me deu um tapão na cara na cena. Quando você fez a cena, assim, você sentiu que... Não, eu senti que tinha dado. Você sentiu que deu dado match ali? Porque a cara da Tereza Lampré e da Fernanda, assim, quando terminou a cena, elas se olharam assim, eu falei, deu match. Né? E aí, quando você recebeu a notícia, é você que vai ser o protagonista? Aí foi alegria. Porque todo mundo quer ser protagonista, né? Todo mundo quer sentar na janelinha, né? Me chamaram para reunião, né? Com certeza, né? Com certeza. O Jaime me chamou para a sala dele lá. E aí deu a notícia, assim, foi maravilhoso. E você começou depois a fazer um papel atrás do outro. Muitas novelas, assim, você tem no seu currículo.
E aí você ficou com pinta de galã também, né? A gente não pode negar. Sem parar, né? A gente entra numa gaveta, querendo ou não, né? Não Ainda é? o pessoal acaba colocando a gente lá nessa gaveta, que é uma gaveta até difícil de sair depois, né? Quando você quer fazer algum outro personagem. Me chama para fazer um personagem mais assim, um personagem mais assado, mas você já tá naquela gaveta. Na gaveta do galã. Você ficou ali na gaveta do galã ali. Mas como que foi Fiquei. para você? Você se sentiu assim, uau, sou um galã? Não, nunca tive disso, envaidecido? Não, nunca tive. Pelo contrário, assim, tentava ir por outro viés. Porque uma hora você cansou de ser galã? Você não queria ser mais galã? Passei por esse momento. Você também, queria ser o quê? Feinho? Não, queria fazer outro tipo de personagem, né? Não só. Eu fiquei muito tempo fazendo só protagonista e tal. Não estou reclamando, pelo amor de Deus, né? O cara, né? Cuspindo no todo mundo, né? Queria fazer os protagonistas assim. Eu fiquei muito tempo fazendo só protagonista. Queria fazer um personagem diferente, um personagem mais bruto, mais... Sim, mas enfim, diversificar um pouco, né? Dentro sim. da gama de possibilidades que a gente tem, ficava meio preso naquilo lá. Você já fez vilão ou já fez mais mocinho, assim? Qual que você gosta mais de fazer? Sem dúvida, o antagonista é a melhor coisa de fazer. Sem dúvida. Pra mim, né? Cada um gosta, cada um mas tem o aí seu. as pessoas não ficam com raiva, assim, de você? Você prefere que as pessoas tenham mais raiva de você do que dó? Não, como personagem, sim. Porque o universo não gosta de vítima, né, gente? Na verdade, assim, a gente se vitimizar é tão ruim, né? Então, e os mocinhos todos são meio, tadinho de mim. Sempre tem esse lugar da autopiedade para passar pela trajetória do herói e tal, né? Então, o antagonista... É um pouco cansativo você não... mais bruto, assim, gosta de... mas aí tem mais a ver comigo, né? Um pouco assim, mas eu prefiro que tenha uma possibilidade maior de um gráfico maior de atuação, sim, né? Você acha que você consegue colocar mais o seu trabalho ali, né? Dar mais vida àquele personagem. Com certeza. Consegue, né, ter mais nuances, assim, né? Do que uma não, coisa... Não que não dê num personagem, né, num protagonista para ter esses momentos, acho que tudo cabe, mas como preferência, prefiro o antagonista, com certeza. E você não era muito xingado quando você fazia um personagem assim muito malvado, assim, nas ruas? Como que era o assédio dos fãs? Cara, o Dr. Renato, do Outro Lado de Paraíso, foi um personagem que, assim, foi o único personagem, na verdade, que eu fui xingado com raiva de verdade no supermercado. No supermercado? Uma senhora assim, você não devia ter feito aquilo com a Clara. Isso aqui é insolente, isso aqui é um sonso. Me xingando no supermercado. Eu falei, senhora, eu comecei a rir. Comecei a rir, tá bom. Jura? Gente, e aí isso dá um gostinho bom, né, pra você, né? Porque você fala, caramba, deu certo, né? Convenceu, né? Eu não sabia se ela tava brincando ou falando sério, mas eu acho que ela tava falando sério mesmo. Assim. E o assédio das fãs, assim? Porque as fãs, elas ficam enlouquecidas, né? Porque elas começam a acompanhar a novela e aí, pô, é galã, tá fazendo novela, e começa a acompanhar, ainda mais rede social agora, com certeza... deve receber mensagem, manda mensagem. Porque hoje em dia é muito mais fácil, né? O fã encontrar o artista, né? Antes era mais complicado, era carta, ou sei lá, encontrava em algum lugar, tudo. Mas como que é esse assédio, assim? Como que você lida com isso? Então, hoje eu lido bem, né? Já não lidei tão bem assim na vida. Não? Né? Por quê, Rafael? Teve algum episódio, cara, assim? Quando eu estava na minha adicção ativa mesmo, que eu passei por um processo mais obscuro, né, na vida. Daí minha vida é um livro aberto aí para todo mundo, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre esse processo que eu passei. Eu tinha acabado de separar e fiz mau uso da internet, assim, porque eu estava numa compulsividade sexual, então aquilo ali virou quase que eu ficava na compulsividade de sair com tipo as pessoas. Book, assim, que você ficava olhando. E virou mesmo, infelizmente, né? Fiquei foram 16 anos casado, né? E pelo menos aí de 8 a 6 anos não querendo estar, né? E sem maturidade o suficiente para dar um fim nisso, né? Uhum. De conseguir colocar e até a dependência emocional de você não saber se vai conseguir ser feliz sem aquela família, de não deixar os filhos. Mexeu muito com a sua cabeça, muito. Né? E aí foi quase como soltar um cachorro louco da coleira, né? Esse que estava ali preso, querendo sair, e tinha o agravante do uso de entorpecentes ainda, né? De álcool, de droga, de tudo. Enfim, né? N drogas.
Então, soltar tudo isso. E aí tem outro agravante também da depressão, de não estar podendo ver os filhos, de ter uma série de injustiças judiciais que vieram acontecendo, e antes das judiciais também, né? Desde alienação parental, desde não conseguir, sem medida nenhuma, não conseguir ver os filhos, isso vai gerando uma revolta. A única maneira de eu me anestesiar era com álcool e droga. Essa frase a gente falando, tem muito a ver com essa frase aqui que você falou. Olha só, eu sou alcoólatra, eu sou dependente químico, eu estou em abstinência, é para sempre esse cuidado. Quando que foi o seu primeiro contato com as drogas? Parece que foi por conta do seu irmão, não foi? Com 15 anos. Né? 15 anos, 15 desde anos. Muito novo. Começava molecada, né? Começava ali, Curioso. o pessoal fumando, né, um negocinho, vai lá. Eu acho que é o caminho álcool, né? A primeira droga, né? Começa pelo açúcar, já as crianças, né? É uma droga também. Mas começou o álcool, depois foi, né, a cannabis. Você viu o seu irmão usando? Via... Tipo, no quarto, assim? No quarto não, mas sabia, era daquilo, era meio escondido, mas sabia, ele estava sempre com alguma coisa. Tinha o pessoal de perto da rua, a gente morava em comunidade, ele né? É um pouco mais velho que você? É um pouco mais velho, está preso, inclusive, né? E ele seguiu no fluxo porque a gente morava em comunidade. Preso por quê? Preso por N coisas. De droga, essas coisas? Também, Mas você está sem contato com o seu irmão agora? Sem contato. Nesse momento, já ajudei muito, desde advogado, clínica, né? Tudo assim, a gente... E ele também tem esse problema sério com droga? Tem, né? E uma série de outros. Só que ele seguiu nesse fluxo e escolheu a vida realmente de viver isso naquela época, né? Entendo totalmente, não, né? Hoje compreendo muito mais, que é muito mais difícil a gente conseguir... se a gente não tem apoio, se a gente não tem maturidade de conseguir sair disso. E ele é uma criança, naquela época, com 17 anos, quando ele começou a traficar, fazer as coisas, enfim, né? Não tinha como segurar, uma cabeça solta, aí era revoltado, né? Sem mãe, sem aquilo, tudo, né? Nossa, eu imagino. E você também, né? Também. Quer dizer, os dois, né? Só que eu era o filho que tinha dado certo, né? Porque eu fazia, mas ninguém descobria. Eu fazia, entendeu? Era aquela... Eu não podia dar errado. Porque eu já tinha meu irmão, né? Tinha essa responsabilidade, né? Não podia um monte de coisa, né? Sim. Quando que você percebeu que isso estava atrapalhando a sua vida? Porque você começou aos poucos, mas depois você começou a ter um uso mais... Com certeza, porque aí começa a vira um dependente mesmo. Aí o uso começa a ser super, né? Começa a ficar muito diário, mais... começa a ser um uso diário ou não? Como que é? Quando eu separei, eu pesei a mão. Logo que eu separei, um pouquinho antes, que eu estava desgostoso, eu não conseguia sair daquilo e tal, né? Eu dei uma pesada teve uma história da Anne, minha sobrinha, que foi morar comigo, e por vários motivos eu tive que entregar ela, né? A filha do meu irmão, eu tive que entregar ela para a justiça de novo, né? Ela tinha ido para um orfanato por conta do meu irmão usar droga, e a mulher dele também tinha ido para um orfanato. Eu fui lá, resgatei ela, e a Mariana com depressão pós-parto, tudo, assistente social foi lá, não deixou. Isso de eu ter que entregar novamente, imagina, se entregasse a criança lá, né? E te chamando de pai, eu ter que devolver a minha sobrinha. Isso me botou lá. Nesse momento eu dei uma escorregada que eu vi, e nesse momento eu posso realmente me perder nesse caminho. Me afundar, literalmente. Eu posso. Aí eu retraí, eu parei, falei, não vou mais fazer isso e tal. Mas aí quando eu separei, que eu desenfreei mesmo, assim, eu falei, vou. E aí começou a virar mais... compulsivo. E aí eu fui assim, perdendo a mão. E aí você perdendo a mão assim, de usar, tipo, no trabalho, por exemplo? Não, no trabalho não, mas... Não. Tipo, você saía do trabalho? Não, olha, nunca no trabalho, nunca na frente dos meus filhos, nunca quando estava perto dos meus filhos, nunca isso, né? No trabalho também não, mas saía do trabalho na hora. E não tinha nenhum amigo, assim, uma pessoa que falasse assim, Rafael, pega na sua mão aqui, querido... Nesse momento eu acho que sabe? A gente não escuta ninguém, né? Quando está num processo desse, assim. Eu me preocupava com o quê? Qual o dia que eu vou ver os meus filhos? Então aqui eu não posso. Um dia antes eu não posso isso, não pode, tá beleza. Vai ter que trabalhar, então vai ter que parar, mas ficava tudo
em função do uso da droga, do uso do álcool, né? Ah, eu vou trabalhar amanhã, então eu posso usar até tal hora. Vou ver os meus filhos, então eu posso usar até tal hora. Eu tava nessa função, era horrível. Nossa, Era imagina. E horrível. você não pensou assim, se internar numa clínica, por exemplo, para você tentar tirar... Né? Porque às vezes a pessoa entra numa clínica, ela faz uma limpeza, faz um... Nesse momento não, porque eu achava que ia dar conta sozinho. Ajuda mesmo, né? Porque, poxa, você não tinha sua mãe, seu pai lá no sul, né? Aham, sim. Sem a família por perto. Não bateu alguém para te dar um conselho? Falar assim, Rafael, vai nessa clínica aqui, toma um cartão. A gente estava em negação, achando que ia conseguir sozinho. E realmente o que eu fiz? Quando eu me dei conta, que eu falei, cara, eu vou morrer se eu continuar. E nunca te deu uma overdose, nada? Não, graças a Deus não. Porque Deus não quis, porque eu usava muito. Eu me excluí na minha fazenda. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito, acabou. Né? Quando eu cheguei a pensar em me matar, eu falei, cara, isso vai acontecer, porque esse pensamento não sai da minha cabeça. Então, eu tô nesse ponto, tá perigoso. Então, cara, chega. Aí eu me excluí na minha fazenda e eu me internei. Para você não ter acesso à droga. Fazenda. Me internei na minha fazenda. Fiquei lá, falei, chega. Quanto tempo você ficou ali? Com a ajuda da Carol, minha atual mulher hoje, né? Minha filha tinha acabado de nascer, a Helena, né? Elas não, eu digo assim, né? A gente não pode jogar a responsabilidade da cura que a cura é para sempre, né? Como a gente orar e vigiar. E todo dia é uma luta, né? É uma luta, né? Hoje está uma luta muito mais apaziguada, porque eu escolhi, antes eu falava que eu morria pelos meus filhos, né? E hoje eu decidi viver por eles. Eu falo que eu vivo por eles. Entendi. Para realmente assim, o que eu vou ser para eles quando eu não estiver mais aqui? Eu não estou tendo contato físico com o Valentim, com a Aurora. A única coisa que eu posso fazer é ser o melhor exemplo para eles, né? Deixar o que meu pai foi aqui. Vamos na próxima frase. A Covid me salvou. Nossa, é uma frase muito forte para você, né? Essa frase, né, Rafael? Porque se não fosse a Covid, na verdade, eu não ia descobrir que eu tenho uma fibrose congênita, né? Essa fibrose congênita. Como que foi que você descobriu isso? Depois do Covid, eu fui fazer Eu nem queria, inclusive agradeço a Sônia por ter me incentivado Sônia a ir fazer. Sônia é sua sogra, né? E aí ela insistiu para que eu fosse fazer um check-up, né, depois do Covid. Para poder analisar muitas pessoas exames. Muitas pessoas tiveram problema com Covid no coração. E aí eu fiz esse check-up e aí eu descobri que eu tenho essa fibrose congênita. E aí isso aqui, eu nunca tive sintoma nenhum. Aí, ó. O que é isso? Que é? Eu tô vendo uma cicatriz aí, o Rafael. Ó, tô vendo. Tem um fiozinho aí. Nossa, tem uma coisa aqui. O que é isso? Acho que é um fio. É um CDI, né? Tem um computador aqui, aí sai um fiozinho, ele entra no coração, ele vem aqui, entra, fica lá no ventrículo direito, que ele fica medindo, né? Ele fica medindo os batimentos, se tem alguma variação. Eu nunca tive sintoma nenhum, só que, como tinha condições de fazer, o médico falou, cara, tu é um cara que pratica esporte. É um cara que está sempre ativo. Por que não colocar um seguro de vida em você aí? Então, quando tem um problema desse tipo, não tem como você não dar um... Então, as pessoas fazem a cirurgia, instalam, e depois ficam, cara, eu estou inválido, não vou conseguir fazer nada. Eu passei por esse processo também. Onde, será que eu vou conseguir voltar a fazer as coisas como eu fazia? Porque você será ficou muito acamado? Não, é porque eu não sabia mesmo. É por falta de conhecimento. Mesmo eu sabendo que era só um seguro de vida, eu cheguei a passar por esse processo. Então, as pessoas elas vêm falar comigo para saber, mas e aí, como está sendo para você? Eu tenho fibrose também, é vida normal, eu incentivo todo mundo. Cara, pergunta pro seu médico, vê o quanto de fibrose. Cada caso uma coisa, você né? Cada caso né? é um caso, mas eu incentivo total, porque é vida que segue, vida normal, vamos embora. Até porque se acontecer alguma coisa, você vai ressuscitar, né? Tem 2 baterias aqui, se você cair, levanta. Gente, meu Deus, essa bateria não pode arriar, hein? Pelo amor da madrugada. Vamos para a próxima, vamos lá. Olha, eu não dei calote, eu não tinha dinheiro para pagar. Isso parece que é uma conta de hospital, né? Tá lá ainda. Então, justamente isso era a escolha, né? Eu pagava aluguel. Mas o que aconteceu? Sua filha ficou internada? Ficou internada e o plano estava na carência ainda, o plano de saúde. E aí eu não tinha condições de pagar, não tinha o dinheiro em mãos ali. Enfim, eu gastei muita grana, isso já não é nenhuma, né, um segredo, e realmente no momento eu não tinha para pagar. E ficou muito caro a conta desse hospital? Ficou R$80 mil. 80 mil reais? Numa internação, sim.
E aí eu tinha, imagina, pagando lá 20 pau de pensão, pagando não sei o quê. E o dinheiro acaba, sem trabalho, sem aqui, né? E aí, se não pagar a pensão, vai preso, meu filho. Né? E como que faz, né? Até porque a pensão vai pagando, mas ver os filhos que é bom não pode. Opa, falei mesmo. E, né? E aí ficou pendurado lá. Ficou pendurado e tá pendurado. Devo, não pago, Devo, não nego e pago quando puder. Mas já vai puder. pagar, que tá no planejamento aí. E como tá a sua situação financeira hoje? Porque eu já vi Tá. algumas falas suas que você ganhou muito dinheiro. Assim, você ficou rico, comprou muitas coisas e tal, mas agora você tá sem dinheiro. É verdade isso? Não, com certeza. Eu já ganhei muito dinheiro, mas eu fiquei sem trabalhar muito tempo, né? E até mesmo por saúde mental, assim, eu decidi ficar mais recluso. E por conta de tanto escândalo, o trabalho que eu desenvolvi a mídia, a gente sabe como é, né? A gente tem que ir realmente voltando aos poucos. E hoje eu estou conseguindo voltar e tal, mas eu adquiri muita dívida com isso tudo. Então eu estou devendo uma vela para cada santo. Estava devendo. E agora está tudo acertando. Sim. Desde as minhas empresas que eu não paguei imposto, que aí fiquei devendo, aí parcelei. Foi uma série de coisas. A vida ela degringolou na parte financeira, sem planejamento, sem nada. Todo o planejamento que eu tinha, eu deixei escorrer por água abaixo, né? Isso por conta de tudo. Álcool, droga, tudo que eu passei, né? Eu ganhava muito bem lá, né? E a gente vai reconstruindo, como eu te falei, eu adquiri muitas pendengas aí nesse caminho, né? Mas está tudo andando como tem que ser, assim. E hoje eu estou com novas... empreendendo de outra forma, entendendo melhor o mercado, né? Pensando sobre, criando as minhas coisas, assim. Hoje eu estou trazendo para um outro mood, né? E parece que está fazendo um projeto agora que você cozinha, é isso? Justamente, a gente vai... E você cozinha bem mesmo? Cozinho. Tudo corta cebola bonitinho. A galera mente muito ou não, né? Você corta cebola bonitinho, tomate, tudo direitinho, tudo, sabe? Tudo cozinhar. Qual que é a sua especialidade? Qualquer coisa. Tudo? Você assim? É tão destemido com tudo? Rabada com mandioca, meu prato, por exemplo. Você faz a rabada... Meu prato favorito, rabada com mandioca? Eu faço. Rafael, eu vejo assim, né, que você, né, falando, né, que tá voltando a trabalhar, tomando toda a sua vida, tudo. Eu imagino você cozinhando tão bem, assim. Não te dá vontade, por exemplo, no domingo, de poder cozinhar para os seus filhos? Poxa. Mas eu cozinho, eu não tô conseguindo vê-los, mas aí o que eu faço? Eu falo de vídeo com eles, né? Falo, o que vocês querem que o papai cozinhe para vocês? Aí eu vou lá, cozinho e largo lá na portaria do condomínio, isso? Faço lá. Poxa, mas fazer uma refeição com os seus filhos... A gente faz o que dá, né? A gente faz... Eu já chorei muito por conta disso, já sofri muito, assim. E hoje eu entendi que as coisas têm um tempo, né? E a verdade sempre aparece, e graças a eles estão crescendo, e eu estou fazendo o melhor que eu posso, do jeito que eu posso. Então, tentar ser a minha melhor versão, assim, sofrer menos, lógico que dói, né, no coração e tal. Então eu faço, cara, com alegria para não passar isso para eles. Vamos lá, o que dá. Só que eles perguntam toda vez, né? E aí, papai, quando é que a gente vai se ver? Quando é que a gente vai se ver? Eu falo, o processo está parado lá há 6 meses na mesa do juiz, né? E não, como assim? Com um laudo já psicossocial que eu tenho que vê-los, né? Nem que seja uma visita assistida. Com certeza, né? Qualquer acho, coisa. sim. Imagina, assassino, psicopata ver os seus filhos, né? Nem que seja na cadeia. E eu não ver os meus filhos. Eu imagino. Né? Imagina como é que não é. Não, é um sofrimento. Eu imagino que deve ser muito difícil. Com certeza, mas você. Eu tento levar com a maior leveza do mundo, que às vezes não dá. Às vezes entra no fluxo do aqui, às vezes a verdade sai um pouco torta, mas eu decidi falar sobre isso porque há muito tempo eu fiquei deixando a história uma retórica única, né? Não tirando minha responsabilidade de qualquer coisa que eu tenha feito. Você falou tudo as coisas que você fez muito, de errado. Não, e autorresponsabilidade é tudo, né? E a gente tem a oportunidade de se melhorar, de crescer, mas quando a história é mal contada ou contada parcialmente para que a retórica de alguém faça sentido para aquela história, eu cansei. Independente do que aconteça, eu vou falar toda a verdade. Que a Mariana, antes de eu ter ido na casa da Sônia, ela invadiu a minha casa, sim, ela entrou na minha casa, o meu sobrinho abriu, né, o meu afilhado abriu a porta, ela foi lá, bateu na minha porta, estava com a minha namorada no meu quarto lá, ela bateu na porta, me xingou, quebrou coisa dentro da minha casa, e aí a Laila saiu, minha ex-namorada Laila, saiu, eu saí de casa para não discutir, ela tentou vir atrás, seguraram ela, eu saí de casa, a Laila acalmou,
e ela ficou lá, entrou, ela invadiu a minha casa. E eu quando, enfim, eu não estou falando nada do processo, né? Porque eu não posso falar sobre o processo porque é segredo de justiça. Segredo de justiça, Só que tá. eu, quando fui até a casa da minha sogra, né? Primeiro que eu não invadi, enfim, e com o tempo as coisas vão acontecer e ficou como se eu tivesse quebrado a casa, como se eu tivesse, né, destruído. Essa questão da sua sogra, você ter ido na casa, eu torço para que os vídeos vazem. Eu torço para que os vídeos de quando eu entrei lá vazem de alguma forma. Eu torço para que isso tudo venha à tona para ver a destruição que eu fiz, né? O quanto foi aumentado, o quanto eu torço de verdade. Porque eu cansei de ser injustiçado disso. Eu não estou me vitimizando aqui. Sim, Só sim. realmente falando, colocando a verdade como um ponto de tudo que aconteceu desde que eu comecei sofrendo alienação parental, onde eu só podia ver os meus filhos se eu fosse na casa dela, isso sem nenhuma imposição judicial. Você faria alguma coisa diferente se você tivesse a oportunidade de lidar com essa situação? Assim, porque quando envolve família, gente, é complicado, né? Na verdade, a gente sempre tem a possibilidade de fazer diferente. Só que eu acredito mesmo que se qualquer coisa tivesse acontecido diferente do que aconteceu, eu não estaria como eu estou hoje, com a consciência que eu estou, totalmente limpo, né? Porque se não tivesse perdido tudo, eu ia estar de algum jeito ainda, sei lá, não sei, podia estar até continuar em uso. Se não tivesse brigado como brigou e acontecido tudo isso, talvez ainda estivesse num relacionamento onde eu não queria. Então, eu acredito que eu não... Talvez fizesse alguma coisa diferente, mas eu agradeço a tudo que aconteceu. Olha, tem um momento muito especial aqui que tem pessoas que te amam, mandaram algumas mensagens. Vamos ver quem que mandou? Olá, Dani, tudo bem? Querido Rafael Cardoso, meu camarada, meu irmão. Tudo de muito bom na tua vida. Parabéns por tudo que você está fazendo, se reerguendo, relevantando. Acabamos de fazer um filme juntos, Eu Sou a Lei, onde ele faz o galã do filme. Muito bacana. Rafael, que Deus te abençoe, te ajude e tudo de muito bom na tua vida. E que façamos mais trabalho juntos, queridão. Um beijo no teu coração. Dani, beijo. Valeu, obrigado. Surpresa. Aqui saindo dos bastidores da vida para te dizer que tu saiba, né? Que a gente te ama, a gente tá sempre contigo, hoje e sempre, como sempre foi. Não perde a esperança. Essa caminhada é difícil, vai ser, né? Ainda vai ser, mas tu não tá sozinho, pode ter certeza disso. A gente tá aqui e a gente tem muito orgulho do cara que tu é. Um beijo, a gente te ama muito, 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 muito. Quando eu conheci o Rafa, eu não conheci o ator Rafael Cardoso, das novelas, queridinho da mídia, da Vida Perfeita. Eu conheci o Rafa num dos momentos, se não o mais difícil da vida dele. Um momento onde ele estava vivendo muito caos, confusão externa e interna, exposições e um processo muito difícil da vida dele. E eu vivendo um processo de reconstrução da minha. E veio a Helena, que foi a salvação das nossas vidas. Seria muito injusto por você, comigo e com outras pessoas tentar dizer tudo que você viveu, tudo que você passou, tudo que você fez e que você não fez. Então, tudo que eu posso te dizer é: continue vivendo esse processo de mudança, continue vivendo a sua verdade, continue buscando ser a sua melhor versão por você e pelos seus filhos. É isso que você merece, é isso que eles merecem. Continua vivendo o propósito. Eu amo você, eu amo a nossa família, gratidão por tudo que a gente é um pelo outro e por a gente ter aprendido a se ouvir. Um beijo. Te amo. Um beijo, papai. Beijo, papai. Rafael Cardoso, esse grande ator aqui. Sacanagem isso, hein? Ah. Delícia, né? Receber mensagens assim da família, né? Sempre bom, né? Acalenta o coração, né, Rafael? Sempre Imagina. bom, sempre bom. Beijo, Aline. Beijo, meu amor. Beijo, minha nenequinha, né? E essa dúvida de ser amado pela minha família eu nunca tive, assim. Tiveram momentos que... Tiveram momentos que eu me senti muito sozinho, realmente, e a gente se agarrou muito mais, assim, eu e a Carol, né, a Aline, minha família por parte de mãe, né, e hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento de um amor que eu nem sabia que era possível se viver assim com ela, então, te amo. Rafael, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Obrigado a Amei você. conversar com você, saber um pouquinho mais da sua trajetória. Espero que tudo se resolva aí.
tá? Que logo, logo você possa estar cozinhando com seus filhos. Já tá tudo se resolvendo, graças a Deus que agradeço E a eu oportunidade. não vou esquecer da rabada com mandioca que você vai Por cozinhar favor, aqui pra já tá mim, viu? combinado. Tá? Sei que você tá cheio com a agenda cheia aí de compromissos, mas volta aqui, tá? Pode Muito deixar. obrigada, Gil. Gente, palmas para esse grande ator, Rafael Cardoso. Obrigado, Obrigada, seja obrigado. muito bem-vindo aqui sempre, tá? Tchau. Bom, gente, mudando de assunto agora, deixa eu pegar minhas outras fichas. É o seguinte, agora a gente vai falar de autoestima. Como que tá a sua autoestima aí na sua casa? Tá tudo bem? Bom, vou chamar várias pessoas aqui pra gente falar desse tema que eu adoro. Vem pra cá, doutora Anaí. Vem pra cá, que é psicóloga, de César, Jaqueline Cury, Rita Cadillac, Marcos Vinícius Brito. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, dona, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com vocês. Tudo bem, tudo bem. Seja muito bem-vindos, tudo bem? Doutora Anaí D'Amico. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Que delícia estar aqui com a gente. Olha, é realmente esse tema, né, doutora? É um tema, assim, que todo mundo está em alta, né? Essa coisa da autoestima. A saúde mental é uma pauta que todo mundo fala, né? Acho que nas famílias, enfim, nas redes sociais, enfim, nos grupos, entre amigos, enfim. É um assunto muito necessário, né? Sim. Extremamente necessário falar sobre isso. Houve muito reconhecimento da importância disso, né? Então é por isso que está tão em alta. É verdade. De César, Ô, meu amor, que prazer. como está a sua autoestima? Hoje também. Mas eu tô bem feliz de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu amo estar aqui com você. Eu também adoro Tem um quando você vem segredo para te aqui. contar de autoestima quando eu entrei no Big Brother. De autoestima? Um sobre truque? sobre o meu autoestima, sobre a minha personalidade. Eu achei que eu ia entrar de um jeito e entrei do outro. Então eu sofri assim? muito. Como assim? Por exemplo, eu achava... Pode contar já? Sim? Conta agora, Eu diretora. achava- Vai, vamos contar aqui agora. Ó, Até eu fiquei curiosa agora. A gente fica 10 dias no hotel, né, preso. Aham. Eu jurava que quem ia entrar era o meu personagem, a Jimmy Kier. E eles não queriam a Jimmy Kier. E eu chorei muito, porque eram meus 44 anos. E eu já tava começando a ficar gordinho, perder o cabelo, ficando maricona, né? Ficando bicha. Bicha maricona. Daí eu falei, a maricona tá Ah, vindo, de eu não César. quero entrar maricona, quero entrar montada, linda, plena. E daí me entro de César. Eu chorei 10 dias no hotel. Eu me descobri de César. Stand-up, cômico, divertido, engraçado. Mas até os 40 eu não gostava do Olha César. que coisa. Então foi importante pra você essa Eu participação. amei. Quando eu soube da pauta, eu falei, gente, as pessoas não sabem que às vezes a gente se esconde atrás de um personagem. E você Sem literalmente se dúvida. escondia atrás de um personagem. Sim, Você literalmente. olha Literalmente. isso. Jaque, lindona, tudo Oi, bem? Que Dani. delícia você aqui, viu? Tudo bem? E como que tá a sua autoestima? Agora tá ótima. Eu lembro que uma vez que a gente conversou aqui, você falou de procedimentos, lembra? Que você sim. também vivia colocando um monte de procedimento, de repente você resolveu ter uma vida mais saudável, retirou os procedimentos, lembra? E continua assim, nessa paz. Estou muito feliz, me acho muito linda. Antes eu não achava, agora eu me olho no espelho e fico muito feliz com o que eu vejo. Mas é isso aqui, né? A saúde mental mesmo. A saúde mental, a gente É. vai falar sobre isso também. Rita Cadillac Fala, sempre meu amor. maravilhosa também, né, Rita? Sempre? Que e a bom. sua autoestima, tá? Não, sempre, Rita. Você sempre tá animada. Pelo menos quando eu te conto, você sempre tá feliz, alegre. A sua autoestima Tem que estar. tá em alta ou tá escondida atrás de um personagem? que Não, nem eu o não de tenho esse César negócio falou. de personagem. Não tem personagem. Não. O personagem é só no palco. É só no palco Só. ali. Então, a minha vida eu tenho que levar do jeito que é a Rita. Sim. E a Rita tá sempre assim. Tem dia que eu acordo chorando, óbvio. Tá mais que nem triste. todo mundo É. tem todo dia lindo. É. Até você pode acordar um dia, Sim. falar oi, É. mas não. Não Sempre. tem. Mas alguma vez na sua vida, assim, em toda a sua trajetória, teve algum momento assim que você teve um pouco mais de baixa estima, de não estar feliz, de não estar contente? Tive. De se comparar, às vezes, né? Porque você é um símbolo Eu sexual, tive né? quando Assim. fizeram uma harmonização em mim. E que eu passei 2 meses chorando. Porque você não gostou a hora que você se viu no espelho. Não, eu falei, não sou eu. Não se reconhece. Não é a Rita. Aí eu falei, O que não é o isso. que fizeram em você que você não se reconheceu a hora que você se olhou no Botou espelho? aquele ácido, aumentou aqui, Aumentou aquele ali, queixo. fez aqui, botou ali. Quando eu me olhei, eu falei,
Quem é você? Você Primeira não se pergunta. Meu Deus. Não era eu. E aí foi que a minha autoestima foi lá no chão. E aí? Você ficou Aí em eu casa prefiro estar do jeito que eu estou, que 71 anos. Olha, que legal. Marcos Vinícius, tem problema com autoestima? A Acho autoestima que todo tá... mundo tem um pouquinho, né? Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Ai, que cheio delícia, de pessoas querido. maravilhosas aqui. Primeira vez, estou amando aqui. Cara, eu acho assim que, na verdade, a gente vai passando por fases na vida em que a gente vai lidando com coisas diferentes, momentos diferentes, a gente tem que ressignificar a nossa autoestima, né? E assim como o de César, eu também passei por esse processo no Big Brother, porque agora eu tô com essa touquinha aqui, gente, porque eu fiz um transplante capilar vai fazer 2 meses. Mas no programa eu pensava assim, cara, eu vou entrar no Big Brother, vai ter aquela câmera aqui o tempo todo, vai ser muito desafiador pra mim. Então quando eu me via no espelho, eu lembrava desse trauma, porque eu tenho 32 anos, comecei a perder cabelo com 20 e pouquinhos. E aquilo pra mim era uma coisa mexia muito com a minha autoestima, né? Porque tem aquelas brincadeirinhas, aqueles bullying, né? Que a gente sabe que às vezes né? E a gente acaba tendo que se enfrentar e dizer assim, não, cara, eu me amo, eu me aceito, eu gosto de ser assim. É bem complicado, mas a gente vai lutando, então a autoestima tá aí, tá boa. Ah, que bom. Bom, gente, agora é o seguinte, nós vamos ver agora alguns famosos que têm problemas com autoestima e a gente vai voltar aqui pra gente debater. Roda aí. O influenciador Rico Melquiades já revelou em algumas entrevistas que gastou mais de 100 mil reais em cirurgias. Ao todo foram 11 procedimentos. E essa transformação toda começou após ser chamado de feio inúmeras vezes. Até que ponto a opinião dos outros pode influenciar na nossa autoestima? Vocês, por exemplo, vocês que trabalham, né, são conhecidos, estão ali nas redes sociais, assim, quando vocês postam uma foto, vocês vão olhar nos comentários para ver o que as pessoas estão comentando? Eu leio os comentários. Teve uma época que eu respondi e xingava todo mundo. Daí eu parei. Aí você parou de olhar e... Parei de olhar e comecei a bloquear. E tô amando bloquear. Bloqueia. Jaque, me conta. Eu também bloqueio, mas tem dias que você tá, sei lá, numa TPM, que você não tá num bom dia. Aí eu respondo, só que eu respondo no direct. Eu não dou moral ali, no aberto. Gostei dessa. Só que às vezes, quando é um comentário assim muito ofensivo, eu dou print e eu exponho a pessoa. Aí vai todo mundo xingar a pessoa, o pessoal que gosta de mim. Sim. Aí não tem acontecido mais, não. Depois que eu faço esse exposed, assim, as pessoas falam, não quero que ela dê print, e aí o pessoal parou. Aí pararam de fazer isso. Às vezes, Jaque, a gente vai lá no perfil da pessoa, a pessoa tá mais lascada que basta você entrar no perfil que você vê que não vale a pena. Botar foto, né? Quando tem coragem de botar foto. Mas por que vocês acham que essas pessoas fazem isso? Porque ela tá insatisfeita com a própria vida, com a própria autoestima. Geralmente é isso. Às vezes ou é dor de cotovelo, ou ela quer atenção. Quer atenção, tá carente. Quer atenção. Às vezes eu também preciso de um saco de porrada. Aí eu vou lá e, troco aquilo. Mas tem um tempo que eu não faço, Ô, doutora Anaí, qual que é a melhor tática num episódio desse, assim, com a pessoa, sei lá, você postou uma foto, você tá feliz, às vezes, sei lá, o de César tá, por exemplo, tá lindo com essa blusa brilhosa, veio aqui no Sensacional, postou que está aqui no programa da Dani, né? Feliz da vida, postou o lookinho dele lá, e aí a pessoa vai lá, enche de comentário. Daniela, cada um tem um temperamento, tem pessoas que não conseguem lidar com isso e tem que responder, que revidar. Mas a melhor coisa a ser feita sempre é ignorar. Nem responder. Porque o que essas pessoas querem é um pouco do brilho, da tua fama. Querem palco. Querem palco. Mas se você, por exemplo, se você bloqueia e se você deleta, aí a pessoa vai sentir, ela não gostou do comentário, não vai criar outro perfil para fazer outro comentário? E vai deletar, e vai bloquear. E vai cada vez mais. Você não tem como impedir. Não, eu não deleto nem bloqueio, eu finjo que nem vejo. Eu faço assim, eu acho que tem que bloquear se for uma coisa ofensiva, coisa. Aí você até denuncia. Mas sim. Outro dia eu tava numa boate, uma pessoa veio e me deu um beijo, eu cumprimentei a pessoa. Ele falou, nossa, você é tão querido, tão gentil. Sabe aquela pessoa que xoxa você no Instagram? Eu já fiz 4 só pra te gongar. Você é um amor, parei hoje. Tá vendo? Mas que loucura, é que as pessoas não conhecem as pessoas. Ela subiu que te gongava, mas daí falou que eu fui gentil, querido pra ela, que ela já tava me amando. Então era um fã incubado esse, né? Já me deixa incubada, mas fã. Eu acho que Sabe o exercício que eu faço sempre?
eu paro pra analisar aquele comentário, eu olho rápido o perfil da pessoa e fico pensando. Tem aqueles dias que a gente não tá tão bem. A gente não tá tão bem. E a gente pega o Instagram e abre assim, nossa, que roupa feia da fulana, que não sei o quê. Aí eu fico pensando, o cara tá num dia desse, ou ele é uma pessoa completamente mal amada, infeliz com a própria vida. Aí às vezes eu, quer saber? Deixa pra lá. Porque às vezes acontece isso, você vai lá e apaga, a pessoa vê que ela conseguiu te atingir, aí ela vai e faz de novo. E vai e faz de novo. Por isso que tem que ignorar. Deixa falar de às vezes ignorar é a melhor coisa. Eu respondo, ué. Responde o quê, Rita? Um Ué, já comentário falaram assim. assim, mas você tá velha pra usar uma roupinha dessa. Meu amor, sua mãe pediu pra me comprar igualzinha. E tá tudo certo. Você vê, isso é temperamento. É o jeito que ela lida, é o jeito que ela lida. Eu, Sim. você... Vai no humor, né? Vai no outro... Ah, não, ela vai rir ou você vai chorar. Claro que tem aquele dia que você acorda na TPM, que você está irritada, alguma coisa aconteceu. Não, e você tem coisas vai que chorar. magoam. Aí você vai ficar Tem comentários que mal. magoam muito. Mas eu acho Mas que é meia hora. ruim quando o comentário te atinge. Aí baixa na sua autoestima ali, né? Na verdade, só te afeta se a sua autoestima já estiver baixa. Senão, não te afeta. Ah, se tiver com a É o autoestima... contrário, entendeu? Entendi. Se você tiver plena convicção do teu valor, de quem você é, que você é do jeito que você gosta, que você quer ser, Sim. aquilo você vai falar, nossa, que chato, mas não vai, nossa, ser uma derrota de te jogar para baixo, você deprimir. Não. Aliás, né, Dani, a gente vive da internet, das redes sociais, mas a gente tem que aprender a fazer um detox, que nós vamos falar disso mais tarde. Inclusive, tem várias dicas que você vai ajudar a gente hoje aqui, pra gente melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos lá. Mas vamos colocar mais uma situação. Roda aí. Com quase 60 anos, a atriz Paula Burlamac revelou que enfrenta dificuldades e que sente até medo ao lidar com o envelhecimento. A atriz também pontuou que está sofrendo de verdade e que não acha legal esse processo. Mas é um processo inevitável, né? Então, qual é a melhor maneira de lidar com o envelhecimento? Pra vocês têm, assim, uma aceitação, assim, com o envelhecimento? Você tem, Jaque? Eu, quando eu ia você? fazer 40 anos, eu tô com 41 agora, e aí eu já acostumei com essa ideia dos 40, agora eu me acho o máximo. Então Já você acostuma aos 70. Eu vou acostumar, eu quero ir 71. até os 100. Agora eu Tranquilo. prezo qualidade de vida. Envelhecer bem, saudável, já pego mais leve na musculação. Eu quero envelhecer feliz e saudável. Então parou, mas eu tive aí um processinho, né? De quantos chegando, anos? Quando você estava com 38, 39, né? Aquele 1 ano dos 39 por 40 que eu fiquei assim, ai meu Deus. Você já ficou tô com na medo? metade Você da ficou com vida. medo? Né, não é o medo de envelhecer, é mais medo de morrer, né? Ah, sim. É o medo de morrer que... de falar, pô, tô chegando naquela idade. Não era nem pelas rugas, mas o que vai acontecer? Vou deixar meu filho, aquelas coisas. Entendi. É mais essa questão mesmo de viver, né? Porque você gosta da Isso, vida, eu quer gosto viver da mais. vida, é. Você, Rita? Eu tranquilo. Super de paz. Eu não tenho medo de morrer. Isso eu não tenho. Mas eu quero viver aos 100. Chegar nos 100. Calma. Eu não tenho medo disso, não. E envelhecer faz parte da vida. Em primeiro lugar, faz parte da vida. Faz parte que você... Olha o que você já fez na sua vida até chegar a isso. Olha quem você era e quem você é. Então é muito legal. E isso aí, quem te ajuda é as pessoas que estão perto de você, que também tem que te ajudar a sair desse processo de envelhecer. Não, mas eu nunca tive medo de envelhecer. Se eu tivesse medo, eu estaria fazendo plástica, botando isso, tomando aquilo, tomo injeção na barriga para secar. Não faço nada disso. Entendi. Você tem medo de envelhecer? Tem medo Não, eu não tenho medo de envelhecer. Eu sou discípulo da Rita. Falo isso pra ela sempre. sim. Porque a Rita, pra mim, com 30, de verdade, Rita, pra mim, de 30, 40 e 50, eu tô admirado de você ter 70. Pra mim, você sempre é a Rita igual. É verdade. Eu não sabia. É a Rita do mundo. Lógico que a pessoa envelhece, né? Um processo, tudo. Mas a identidade mesmo dela é real, né? Eu fiz 58. Quando eu conto que eu fiz 58, o povo cai de costa. Mentira que você tem 58 anos. Olha, eu entrei no Big Brother e eu fiz 44. Faz 15 anos atrás. Caramba! Tá mesmo a carinha. Olha só. Tudo isso já? Tudo isso já. Como que passa tudo isso? Enfim, esse processo do envelhecimento, as pessoas, né, como a atriz ali, Paula Burlamac, né, que tem medo de, meu Deus, de pensar em envelhecer,
tem gente que tem pavor disso, né? Como lidar com essa situação? É que, por exemplo, atores ou pessoas que vivem da imagem, eu acho que realmente tem um certo pânico. Porque a gente não pode esquecer que nós vivemos num país onde o etarismo é muito forte, né? Principalmente mulher, não é permitido que a mulher envelheça. Ela perde valor. Ela pode ser maravilhosa, ela pode ter a sabedoria do mundo, mas você pode ver que um xingamento para uma mulher, até por outra mulher, é sua velha. Então, né, é um país que não reconhece a sabedoria própria da idade, né? E a gente vai perdendo a força física, o vigor, isso é evidente. Toda vez que a gente percebe que tem mais passado que futuro, eu acho que dá uma tristeza, né? Eu não gostaria de morrer. Tudo que eu amo está aqui, né? Então, eu acho que é uma coisa normal, é um sentimento normal, mas para a gente envelhecer bem, a gente tem que ter autocuidado, cuidar da saúde, da espiritualidade, quem quiser, sabe, da cabeça da gente, saúde mental. E também tem que ter, sabe o quê? Conexões verdadeiras, foi o que você falou, né? E tem As que pessoas, ter, né? sim, uma rede de apoio gostosa, né? E tem que ter foco na vida, você tem que ter, você fazer alguma coisa, sabe? Você só ficar esperando o filho vir te visitar e trazer os netinhos, é claro que a pessoa vai ficar mais deprimida. Né? Agora, se você trabalha ou se você faz um serviço voluntário, qualquer coisa, sabe, que te dê ânimo. Ocupar a cabeça, né? Você tem um propósito de vida. Sim, né? sim. Porque o tempo é implacável e é isso. Eu acho que os propósitos vão mudando também com o tempo, né? Eu acho que o ser humano ele é muito focado no teu objetivo. Se atingir um, você precisa ter outro objetivo, senão você vai se sentir inválido. E com a idade, como o nosso país ele é um país muito etarista, as pessoas vão colocar você com segundo plano, se você não se colocar em primeiro plano. Você é encostado. Exatamente. Vamos colocar mais uma situação? Roda aí. A atriz Paola Oliveira perdeu contratos após adotar um corpo mais natural e menos focado em padrões de beleza. Ela também disse que deixou de representar algumas marcas que já não se identificavam mais com seu novo estilo de vida. Como aceitar e amar seu próprio corpo? Desprendimento mesmo, né? O que aconteceu com ela, né? Difícil, né? Assim, você lidar sabendo que ela tem o corpo da brasileira, ela não é gorda, ela continua linda. E aí as marcas, que exemplo que eles querem dar para as pessoas, eles querem vender para quem? Pois é, Porque a moda, você ninguém é um vai no palito. desfile, a roupa é para quem é PP. PP. Oi? PP muito GG magro, era o super antigo magra. P. Eu acho importante ressaltar também que a nossa Brasil majoritariamente está ficando mais velho também. As pessoas não estão mais tendo filho como antigamente. Então, o Brasil as marcas têm que se preocupar com a gente que está envelhecendo, com a galera que está ficando mais velha e que tende a priorizar outras coisas, não sempre o corpo perfeito, não sempre aquele padrão de vida, né, que é o padrão que a gente vê por aí, E a né? brasileira, ela é mais... É mais cheinha, mais gostosa. A brasileira é. A Paola é linda, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, é lindo, mas as pessoas, às vezes, aquela coisa da aceitação mesmo, né? Da As internet. pessoas não perdoam quem engorda. A Jaque, você foi, né, Jaque? Assim, que você participava dos concursos, né? Que tinha que ser eu perfeito era- a gordura. Ai. Você tinha quantos por cento de gordura? Sei lá, cheguei a uns 7. Logo depois que eu tive o 7% Gael. de gordura? Fui para esse mercado aí, fitness, né? Que era um mercado crescente em 2015. Mas eu lembro que eu saí e falei, isso não tem nada a ver comigo, é muito culto à beleza. Só que eu sempre vivi da beleza. Então eu falei, preciso ganhar dinheiro, vou continuar. Agora eu tô fazendo biomedicina, tô aí para me formar, vou mudar de área. Mas Reformatou. tô estudando neurociências, eu não quero mais trabalhar com a minha imagem, né? Eu quero fazer um outro tipo de trabalho. Mas enquanto, né, até hoje trabalho com a minha imagem, a gente tem que ter um cuidado, mas sem neura, né? Sem neura, né? Sim. Você também, né? Super desligada dessa coisa do corpo, né? Você Tranquilamente. usa tudo, Já né, me Rita? ofereceram Mais de boa. essa injeçãozinha. Eu falei, quero não. Fica assim, a gente gosta de você assim. Não é? E as pessoas Então, do meio tá que bom. ficaram arrependidas do uso desses medicamentos aí. Então E tem que ter um muito povo cuidado, gente. cabeçudo, né? A melhor coisa... Eu sei que é difícil, a gente tem toda uma questão psicológica por aí, né? Mas assim, você tentar, de alguma forma, criar um estilo de vida saudável e adiante Comer coisa disso saudável, emagrecer fazer o corpo que atividade você sonha, física. é muito melhor.
Imagina. Vai ter muita sequela. Acho que nem vai ter sequelas assim, né? Vamos pro próximo caso? Roda aí. Selton Mello sempre precisou engordar ou emagrecer para fazer os seus personagens, né? O ator chegou a revelar em algumas entrevistas que desde criança sentiu que seu peso foi controlado e isso perseguiu por muitos anos. Como que a gente pode falar sobre obesidade com as crianças, mas sem afetar a autoestima delas? Olha, você que tem filho, Jaque. Meu filho, exatamente isso. Eu já tive situações. Meu filho, ele é mais cheinho. Ele não é gordo, ele é mais cheinho. E as pessoas virem no meu Instagram e falar assim: nossa, você se cuida tanto e não olha o seu filho, não olha a alimentação do seu filho. Nossa, assim, isso realmente eu xingo e bloqueio, porque é gente que não tem noção. Mas eu cuido, é que ele gosta de comer besteira e é criança. Pô, criança sendo criança. Então ele faz futebol todo dia, come besteira e come saudável, mas eu não deixo isso afetar ele. Assim, Deus me livre. É muito cruel com as crianças. Né? E não só. Você tem que fazer o que você acha que é certo para você. Hoje eu quero comer feijoada, eu vou comer feijoada. Amanhã eu vou comer saladinha, que é para perder um pouquinho que eu comi da feijoada. E eu acho que a vida tem que ser isso. E a criança, você tem que deixar. Porque ela viver, vai ver o amiguinho comendo um sanduíche e você não vai deixar porque não é saudável. Criança já vai pro shopping, quer ir em loja de lanche. Se eu levar minhas sobrinhas, né, minhas sobrinhas netas, lá em Londrina, no Shopping Catuaí, ela já vai com o olho brilhando naquela loja de lanche. E nem tá com fome, mas quer voltar com o lanchinho para mostrar para outra irmãzinha que tá com o lanche. Nossa, eu lembrei da história da minha filha, né? Um dia eu mandei um link dentro de salsicha, que salsicha não era muito saudável, não sei o quê. Eu mandei um link. Imagina, adoro cachorro-quente, né, criança, né? Mandei um link. Salsicha parece que demora não sei quantos anos pra sair do corpo, não sei o quê. Mandei um link, né, pra ela. Aí teve o aniversário da pequena. Meninas, o que vocês querem no aniversário comer? Pode ser cachorro-quente, não sei o quê. Mamãe, você não tinha falado que salsicha... O meu já no pulo. com você. O meu fala, nem vem com terror nutricional. Ele já sabe. Isso é terrorismo nutricional. Mas ele come de tudo? Né, cara? Ele come de tudo? Mas eu acho que tem que ter um balanço, né, doutora? Assim, né? Não dá tipo assim, come tudo, abre a porteira também. E eu acho que como que conversar, então, com uma criança? Porque, assim, tem criança que às vezes extrapola a questão da saúde, né? Tem a pressão estética e tem a pressão da saúde. Como a gente administrar, né? O primeiro passo. Sem mostrar que é uma... Sim, sem ferir a autoestima dela. Exatamente. Mas primeiro a gente precisa ficar atenta que fome é essa que o teu filho tem. Porque pode ser uma fome emocional. Mas hoje em dia nós estamos entre dois extremos. Primeiro, porque estão fazendo como se a gordura fosse uma coisa muito legal, né? Vocês já perceberam? Você não pode falar que você vai fazer uma dieta que o pessoal fala que é gordofobia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo. Porque Extremos, a polarização... Né? Aceitar, tem que se aceitar, não adianta. Qualquer jeito que a pessoa está ali, como não tá se bem aceitar? Saúde, né? Eu sou exemplo vivo disso. Sabe, o ano passado eu tive um AVC transitório, eu tive um infarto, eu tive uma trombose, né? Parei de fumar. A vida inteira eu fumei. Mas daí você Pera, tem que aí foi para comer. Não, eu só trabalhava e eu nunca sentia nada, estava sempre bem, né? Aí o que aconteceu? Voltei para a comida, óbvio, a ansiedade, a falta do cigarro. Consegui parar, estou felicíssima, né? Aí o que acontece? Não dá para glorificar a gordura. Aí eu comecei a ter problemas, gordura no fígado. Todo o meu quadro de saúde ficou a tal ponto que eu fiz uma bariátrica há 8 dias atrás. Agora, quanto aos filhos, não adianta a gente falar, filho, não adianta, você está gordo, não sei o quê. Ele vai chegar para você porque ele vai sofrer bullying. Não tem como. Criança, pré-adolescente, é muito cruel. Então, isso vai acontecer. Então, a dica que eu dou, gente, pega teu filho, porque nós somos o espelho dos filhos, né? Se você for muito neurótica com peso, a criança vai crescer ou comendo muito porque ela é contra aquilo, ou não comendo, né? Então, pega o filho, vamos fazer uma comidinha juntos. Então, faça uma oficina, chama a criança, né, para fazer lanches gostosos, nutritivos, né? Faz um sorvete não tão calórico. Então, você vai ensinando a criança a comer
E Mais claro que ela saudável, pode sabe? comer um sanduíche, Sim. sabe? Mas sem neura. Vamos dar algumas dicas da quinta para a primeira. Vamos começar pela quinta dica. Olha, o quinto tópico que a gente vai começar a falar, autoconhecimento positivo. O que é isso? Como que seria isso? A coisa mais importante em termos de autoestima é você se conhecer. Porque aí você sabe os teus gatilhos, o que você gosta, o que você não gosta. Você sabe o que você concorda ou não, né? O que você pensa da vida, a tua ética, os teus conceitos. Então, você tem que se conhecer, né? E falar coisas boas para você. Porque, por exemplo, eu atendo pessoas que ficam o tempo todo assim, eu não valho nada. Olha, eu faço tudo errado, eu não sei o quê. O cérebro entende o que ele está falando e acredita naquilo que a pessoa está falando. Né? Exatamente. Por isso que tem que ser positivo. O autoconhecimento positivo. Até porque se não fizer isso, você vai sucumbir à opinião alheia. E aí o que o outro diz pra você é tempo verdade. todo, você fica na mão do Com outro. certeza, Marcos, é verdade. Você acaba levando como verdade e Falou pronto, tudo. já era. A autoestima vai lá pro... Você fica na mão do outro. Ótimo. Então, esse autoconhecimento, então a gente se conhecer, até pra gente se moldar assim, nas circunstâncias Sim. que acontecem, né, com a gente. Poxa, vou dar uma freada aqui. Não, olha, né? Você vai se lapidando mesmo, né? A gente vai mudando a rota todo o tempo. Sim. Pra todo mundo, por exemplo, tem que usar vestido nessa ocasião. Você não quer usar. Você sabe que pra você funciona de tal jeito. Mas você vai fazer o que todo mundo quer e você não vai se sentir bem com você. É que a gente vai na manada, mas quando você tem uma boa autoestima, você peita a tua opinião. Vamos pra quarta. Vamos lá. A quarta é conviver com pessoas que te fazem bem. Isso é importantíssimo. Sabe, você tá mal, você levanta, você não tá bem, as coisas no teu serviço não estão caminhando bem, você chega em casa, uma pessoa te pondo para baixo. Nada é pior do que isso, porque a casa da gente é ninho, é um ninho. Sabe, se você não tem alguém que te dê uma palavra, te olhe nos olhos e fale, olha, vai melhorar, tamo junto, amanhã é outra coisa, acabou. Você enfrenta o mundo. Vamos lá. O terceiro. Cuidar da mente e corpo, né? Isso é muito importante também, né? Porque você tendo um corpo saudável, perto do saudável também, porque às vezes a gente não consegue ficar zero bala, né? Mas isso é muito bom, mas também, sabe, você cuidar da sua mente, você ter hobbies, você se permitir fazer coisas que você quer, ajudar. Serviço voluntário, gente, claro, não é todo mundo que gosta, mas é muito... Aprender a dizer não. Essa muito é o importante. topo da lista. Né? Então, você tem que se cuidar. Só você percebendo... Você pode não ter o carinho ou a atenção de ninguém, mas se você tiver a sua atenção... As pessoas acham que é egoísmo isso, mas não é. Se você não se gostar, não se sentir bem, não se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. Vamos para o segundo. Olha só. Colocar limites, né? Vocês colocam. Colocar limites. Você aprendeu a falar não? Cara, você tá com quantos anos agora, Marcos? 32. Você já consegue falar não? Eu já consigo falar não. Assim, ainda é um desafiador um pouco, porque como eu tive uma transformação muito grande de vida nos últimos 2 anos, por conta do programa, né, do Big Brother e toda a minha vida, eu era comissário de voo. Então eu aprendi no avião que é primeiro você, depois o outro. Mas então, aprender a dizer não é muito difícil, mas eu acho que é essencial. Mas é tão importante quanto respirar. Porque se você permite os abusos contínuos, eu sou tão boazinha, vai, tudo bem, não tem problema. Vão montar em você, porque se você fizer 3 vezes a mesma coisa, vira obrigação. Então, se você não souber colocar limites, né? E você pode quebrar. Não, hoje eu vou te ajudar. Hoje dá para eu fazer. Mas você tem que ter um foco, sabe? Isto eu não aguento. Aí o autoconhecimento. Eu sei o que eu dou conta ou não. Bom, a primeira dica é que vale ouro, hein? Essa. Vamos colocar agora, por favor, que é... não se comparar. Esse é o drama da atualidade. Esse é o segredo, né, da autoestima, né? Pra gente não ficar com a nossa autoestima baixa, né, doutora? Esse é o drama da atualidade. Não é? Essa porque coisa a gente não tinha acesso à vida dos outros da maneira como a gente tem. Com tanta velocidade, com tanta... Hoje você tem muito mais, É uma hiperexposição enganosa. Porque
Não é possível que todo mundo que poste esteja sempre divino, maravilhoso, milionário, nas Maldivas. Gente, Eu sabe? tenho certeza que vocês aqui você já viu, postaram você alguma coisa e alguém ficou, nossa, maravilhoso. E você estava acabado naquele dia. Você Pois postou é, porque mas tinha que postar, mas estava... E os O filtros? outro, uhul! Aí o outro tá se comparando, Eu, no tadinho, outro com dia, você. postei fiz uma história, acharam que eu estava em Portugal. E você nem tava em Portugal? Ela ali no Eu tava Itaim. em casa. Eu tava na Barra Funda. Eu tava na Barra Funda e acharam que eu tava em Portugal. Gente, meu Deus. A gama do vizinho Entendeu? sempre mais Então, verde, né? assim, não dá pra se comparar. Não compara o seu casamento. Às vezes a pessoa, nossa, esse casamento é lindo, maravilhoso. E não se Quantas compara. postagens a gente já viu de casais famosos viajando e dali 2 dias sai o desquite, o divórcio, o escândalo. Sabe? Uma pessoa tá muito feliz, daqui a pouco ela não quer mais viver, né? Mas sabe o que a gente acaba concluindo de tudo isso? A gente não tem como controlar o que os outros vão pensar. Então, você leva a tua vida, né? Usa seu filtrinho para fazer. Também é legal você sair bonita na foto. É uma coisa que, né, eternaliza aquele momento. Acho que isso quase todo mundo faz, né? Mas, assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. Já é uma característica humana. A gente sempre tende a achar, né? Porque você não sabe o que o outro passa, o outro não sabe o que você passa. Então, a gente tem que focalizar Do na nossa nosso, vida é isso, fazer o e nosso bola e pra pronto, frente. acabou. Eu tenho um amigo que eu Bola pra admiro muito na frente. internet, que ele fala pra mim, Marcos, eu não... tal coisa que eu postei, você não viu, amigo? Ele falou, não, eu não vejo o que os outros postam, eu só posto. Pra mim, o Instagram é um trabalho. Eu Aí quase não olho também. Eu fico assim, caramba, realmente, porque você fica É vendo, você fala, interessante. não, mas o fulano faz melhor que eu, o conteúdo melhor que eu, fulano tem mais oportunidade Ai, que eu. não. Aí já era. Você vai pra um Não pode ser. Não, ó, lição do dia: não se comparar a ninguém, tá? A sua grama é mais verdinha do que do vizinho. Pronto, Exatamente. resumindo. A sua grama, cuide da sua grama, que ela sempre vai ficar mais verdinha do que do vizinho. Se você ficar preocupada, aí a sua grama vai ficar amarela. Vai ficar queimada, né? É isso aí. É, exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu adoraria ficar mais tempo aqui, mas a gente vai ter que encerrar. Obrigada, Eu que agradeço. viu? Doutora, Adorei muito obrigada. Também adorei. De César, muito obrigada. Obrigado você, meu amor. Jaque, muito obrigada pela sua Obrigada, participação aqui Dani. também, viu? Rita Cadillac, muito obrigada. Te amo. Também, Obrigada, muito obrigada, Rita. viu? Marcos, Muito obrigado, obrigada, Dani. viu? Você é a primeira de muitos. Ah, isso aí. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Um super beijo no seu coração, uma excelente noite e até semana que vem, viu? Beijo, valeu!